Olá, espero que estejam bem. O nosso encontro hoje vai ser sobre globalização e tecnologias da informação e da comunicação. A gente vai fazer aqui uma conversa para costurar, digamos, os textos e o material audiovisual que tá ali, então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Bom, nós temos então 3 materiais. Um dos materiais é um e-book e se chama Rural Conectado, e a gente vai ler o capítulo da Marcela Guimarães, que vai falar sobre apropriações das TICs por extensionistas e agricultores familiares. E por que eu tô trazendo isso dentro do nosso contexto da disciplina? Porque dentro dessa apropriação das TICs tem uma parte que a Marcela Guimarães vai então falar sobre a questão das mulheres dentro desse processo de apropriação. Não só das mulheres, mas também dos jovens, né? Então a gente sabe que dentro da propriedade, geralmente nós temos uma cultura, na maior parte das vezes, em que o homem então aquele que coordena. Inclusive a gente tem várias discussões sobre como partilhar os valores de uma produção, quanto ganharia o chefe da casa, o homem, quanto ganharia a mulher, quanto ganharia o jovem. Então a gente sabe que tem alguns conflitos, né, não só de gênero, mas geracionais aí dentro da divisão do trabalho, mas também da divisão dos lucros, né, da propriedade, que é uma empresa, né? Então, como isso é gerido. Então, a Marcela vai trazer aí essa discussão, como que as mulheres, e também vai pincelar sobre os jovens, como isso vai acontecer dentro da propriedade em relação à questão do uso das tecnologias, né? Como cada diferente grupo vai se apropriar. Bom, a gente também tem pensando na questão da raça, nós temos um artigo do Tarcísio Silva que vai falar sobre algoritmo e racismo, super interessante, que trata sobre essa densidade dos algoritmos, ou seja, esses algoritmos como receitas que dizem os caminhos, ou melhor, encontram os caminhos que as decisões que nós tomamos de compras, de comportamento, em plataformas digitais, de preferências, do que eu gosto de compartilhar, o que eu gosto de comprar, o que eu gosto de ler, o que eu não gosto. E esses algoritmos, então, em uma metáfora, eles seriam como se fossem uma receita de bolo que vai ser construída por um profissional de tecnologia da informação e que vai programar, então, para que as minhas decisões sejam interpretadas, então seja produzido conteúdo do que eu mais gosto, do que eu mais consumo, do que eu tenho o hábito de consumir. Então os meus gostos, as minhas compras, o meu perfil de compra, a minha atuação na internet, tudo isso tem então nos algoritmos essa construção, digamos, do meu comportamento nas plataformas digitais, não só nas redes, mas nas plataformas de uma forma geral. Porque nós estamos conectados sempre a um Gmail, a uma rede social que está uma aba aberta no computador, e ali então eles conseguem localizar essas questões, assim, todos os meus caminhos, todas as minhas escolhas. Por que isso é importante para a gente trabalhar a ideia de gênero, né? E não só a ideia de gênero, mas de raça, de etnicidade, porque o Foucault mesmo já dizia que são o gênero, a raça, elas seriam dispositivos que aumentam, digamos, as diferenças entre as pessoas. Não aumentam, mas trazem à tona as diferenças, as discrepâncias, por exemplo, a diferença do homem e da mulher, a diferença da cor de pele, como os olhos, né, que vem a questão da raça, né, as diferenças físicas. Então, por isso que a Butler, ela vai nos dizer, lá no início de outros encontros, que ela trabalha com a ideia da teoria queer, que é uma teoria que não tem uma tradução, mas que trabalha com a ideia de aliança, ou seja, o que nós temos em comum no lugar de o que nós temos de diferença, né? E a raça, ela vai demarcar diferenças. O gênero também, quando está estudando, por boa vontade que tenha do gênero, de estudar o feminino e o masculino, ele também, de alguma forma, está então mostrando diferenças dessas identificações, vamos dizer assim, né? Então a gente, dentro dessa perspectiva, os algoritmos, eles nos deixam cada vez mais em bolhas, cada vez mais fechados, cada vez mais
propícios às nossas formas de ver o mundo, aos nossos gostos de mundo, às nossas formações ideológicas. Então, eu tô curtindo uma coisa, eu tô compartilhando uma coisa, os algoritmos vão entender que eu gosto de ouvir aquilo e ele vai me trazer aquilo. Então, o diferente, as diferenças, o pensamento diferente do meu, ele cada vez mais vai sendo abolido do meu cotidiano. Então, isso quando, gente, a gente está falando dessas nossas temáticas aí transversais, esses temas basilares para nossas discussões, isso não é bom, porque isso faz com que as diferenças, elas sejam banidas, a alteridade, o pensamento do outro que diverge do meu, vai ser sendo cada vez mais banido do meu cotidiano, banido das minhas redes, das minhas plataformas. E o que acontece? As minhas ideias, e sejam elas quais forem, e nesse sentido o Tarcísio Silva vai falar dos algoritmos aumentando essa questão do racismo, vai fazer com que as pessoas tenham mais predisposição a se alimentar, né? E nem sempre as pessoas se alimentam apenas de coisas boas, só de ideias boas, de questões de respeito, mas as pessoas também se alimentam de questões como o racismo, né? Que vai sendo normatizado, ou seja, aquilo vai ser dado como normal. Se fulano tá falando, meu colega tá falando, aquele outro amigo tá falando, bom, eu também vou falar, né? Então isso acaba gerando uma ideia de que é normal, de que não no sentido de que é normal, no sentido semântico da palavra, mas de que, bom, se todo mundo faz, eu faço, né? E isso acaba tendo uma forma exponencial de concentração, né? E aqueles grupos cada vez vão mais banindo o outro das discussões, né? Ou seja, a minha ideia é concreta, tem um grupo que defende a minha ideia, então é nisso que eu acredito, é isso que eu vou seguir, eu não dou espaço para o outro. E isso cria toda uma bolha, né, de grupos que pensam menos, avaliam menos as questões, param para pensar no argumento do outro muito menos, e aí se formam essas grandes aglomerações de pensamento, muitas vezes irracionais, muitas vezes racistas, sexistas, em que aquele que é diferente de mim, diferente dos meus gostos, das minhas ideias, ele então não merece estar na minha timeline, não merece estar nas minhas discussões. Então eu vou banir. O Zygmunt Bauman, no material audiovisual que a gente deixou para vocês ali, ele vai falar também dessa questão das redes sociais, que são algo que já acontecem há muito tempo, não a digital, mas nós sempre vivemos em redes, nós somos seres coletivos. O Bauman vai falar da efemeridade das relações, da facilidade como a gente elimina o outro, né? Então, assim, se há um tempo atrás era muito mais difícil em uma conversa eu terminar um relacionamento, eu avaliava muito mais, eu olhava no olho, eu conversava com a pessoa, eu sentia os problemas dela, eu me comovia com ela e com as nossas relações, com as nossas questões em conjunto. Hoje eu aperto um botão e eu excluo aquela pessoa. Inclusive tem pessoas que terminam pelo telefone, terminam pelas redes sociais, pelo WhatsApp, começam e terminam relacionamentos. E essa efemeridade, essa forma de tratar o outro como algo que não é negociado, não é discutido, acaba trazendo consequências para as nossas vidas cotidianas, né? Ou seja, no lugar de negociar, de observar o outro, de compartilhar as minhas percepções com outros e ouvir com respeito o argumento do outro e elaborar argumentos racionais, né? Destituídos daquela emoção, daquela coisa da hora, eu vou lá e deleto aquela pessoa, não quero mais ouvir, né? Então o Bauman vai falar sobre isso no vídeo. O que acontece? A questão dos algoritmos somadas a essa questão das mulheres, que o artigo do livro do e-book Rural Conectado, na página 49, que fala sobre as apropriações das tecnologias da informação e da comunicação dos extensionistas, vai dizer não só da família e do extensionista, mas vai falar também como outros grupos que estão muitas vezes subalternos àquela propriedade rural ou aquele grupo familiar,
vão se apropriar também, ou seja, as pessoas se apropriam de forma diferente das tecnologias, se apropriam de forma conforme lhe é dado a oportunidade e também a forma que ele se acha legítimo para se apropriar ou não, de usar mais, de ter menos tempo, tem a questão toda cognitiva. Então, mulheres, jovens, cada um vai se apropriar de uma forma das tecnologias, né? Por isso que eu trago, então, o artigo ali para discussão na página 49, para a gente pensar, então, que essas tecnologias são apropriadas de diferentes formas, porque cada um tem um capital cultural, tem uma legitimidade de fala, tem um capital econômico e até pelo fato da pessoa se achar, bom, por que eu vou usar essa tecnologia se eu sou uma pessoa que trabalha mais com esse tipo de coisa, que é mais doméstica? Então, qual seria a minha importância para usar essa tecnologia? Eu, como mulher que trabalho com a questão da casa, cuido dos filhos, será que isso é importante para mim mesmo? Então pensem que além de haver essa construção minha e me achar que será que vale a pena eu investir, eu me apropriar disso, ainda também tem o outro que vai dizer para mim, não explicitamente, mas vai deixar subentendido que, bom, eu não cuido das contas da casa, eu não tenho uma ideia de gerenciamento, eu não sou uma pessoa que participa nas decisões. Então, por que eu preciso me informar? Por que eu preciso me adequar aos novos tempos, se não há necessidade? Então, tem toda uma percepção da pessoa como grupo, como mulher, como jovem, enfim, como proprietário, de achar que eu tenho a necessidade disso ou não, ou mesmo se eu tenho merecimento ou não, ou se eu tenho a capacidade ou não. Então, a ideia desse artigo da Marcela Guimarães é vocês entenderem que os grupos se apropriam de formas diferentes das tecnologias e muitas vezes porque esse papel parece que é dado só para determinadas pessoas e para outras não. Então é isso. Boa leitura para vocês. A ideia da gente é trazer essa ideia aí dos algoritmos, trazendo essa questão dos códigos, como os algoritmos vão nos construindo nas relações, como a gente vai consumindo cada vez mais o que a gente gosta e deixando o lado de fora, e não só consumindo, mas no sentido de entender o lado do outro. E por que então essas novas tecnologias da comunicação têm o seu lado bom, em que nós buscamos nos informar, nós compartilhamos coisas, nós nos divertimos, nos distraímos, mas ao mesmo tempo ela pode nos fechar cada vez mais no nosso próprio mundo, na nossa própria vida e nos distanciar, do argumento do outro e do olhar sobre o outro, pensando que a minha diferença e a diferença dele pode ser pensada não apenas a partir das nossas diferenças, mas de outras questões que nós podemos ter em comum. Ou seja, usar essa esfera pública como um espaço real de relacionamento, seja ela online, seja ela offline. Tendo em vista que o offline, ele tem uma característica diferente, mas que tudo que nós fizemos no nosso dia a dia, nas relações face a face, nós também vamos reproduzir nas redes sociais. Com a diferença que nas redes sociais as coisas acontecem muito mais rápidos e quando a gente diz uma palavra na frente de uma pessoa face a face, aquilo se esvai com mais facilidade. Em compensação, nas redes sociais, elas ficam reverberando, né? E além disso, elas ficam então sendo processadas por mais pessoas e cada vez mais com um pensamento, vamos dizer, um pensamento mais fechado, menos aberto ao outro e reverberando ideologias, parâmetros que nós defendemos. E isso é muito perigoso, porque a ideia do debate, a ideia da presença do debate, ela é sempre muito importante, em especial quando nós estamos falando de temáticas como essas que são basilares na nossa disciplina: sexualidades, gênero, raça, etnia, pensando que muitas vezes elas demarcam diferenças. E quando a gente não dá o olhar para essa diferença
para esse outro, a gente então está banindo qualquer manifestação contrária à nossa vontade.